Bem, boa tarde. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Nós estamos aqui com a ideia de poder ter esse workshop e poder discutir os nossos cursos e os caminhos que nós devemos tomar, né, para poder torná-los melhores. E a ideia principal vem da função, né, infelizmente, da avaliação, né, onde alguns dos nossos cursos acabaram tendo as suas dificuldades. Então, a ideia principal é poder discutir, seja os nossos cursos, a estrutura dos nossos cursos, bem como o processo de avaliação em si. Então, nesse primeiro dia, nós estamos trazendo 3 pessoas que conhecem bastante e têm experiência no processo de avaliação da CAPES. A professora Carla, a professora Médica, a professora Fábio. Então, assim, a ideia principal começando com o professor Hernandes, é que a gente possa, então, ter uma discussão mais ampla do curso e da estrutura do nosso curso, e do que precisamos fazer para poder ter a excelência em todos os cursos. Então, eu gostaria de poder passar a palavra para o professor Hernandes. Na verdade, o Cláudio já apresentou a ideia, que na verdade, essas 3 atividades de hoje, amanhã e depois são para dar um chute inicial para uma discussão que nós pretendemos ter no começo do ano que vem. Então, esse material que vai ser apresentado hoje, assim como de amanhã e depois, será gravado, e para que toda a comunidade possa estar ciente do que foi apresentado aqui nesses 3 dias, e para ter elementos para a discussão que vai acontecer então. E aí nós queremos fazer um debate, e se for necessário, não tivermos elementos suficientes, nós faremos um plebiscito para ver o que é a opinião do Instituto como um todo, nas suas individualidades, a respeito de como se pensa o programa de pós-graduação no Instituto. Então, o plebiscito vai ser simplesmente consultivo, não vai ser deliberativo, assim, só para vocês ficarem bastante tranquilos, porque nós queremos saber, porque às vezes a gente ouve opinião como ter um único programa de pós-graduação. Mas eu não sei dizer o quanto que isso é uma opinião de um indivíduo ou se existem mais pessoas que teriam a mesma visão dentro do Instituto. Então, por que não modificar isso de uma forma assertiva? Então, essa que é a ideia, e obviamente nós queremos saber aqui das pessoas que participaram da avaliação, quais são os elementos de avaliação que nos tornam fortes e quais são as nossas fraquezas aí para que a gente possa aprimorar os nossos programas no sentido de atingir a excelência como desejado em todos os setores, em todas as nossas formas. Então, eu queria agradecer já de cara a presença da professora Carmen, do professor Flávio, da professora Mete. Estamos ansiosos por ouvir falar. Então, assim, eu acho que nós poderíamos convidar os 3 então, para participar da mesa, por favor. Sim, uma ordem meio aleatória, mas eu pensei na professora Nete, professor Flávio e professora Carla, para poder expressar a sua opinião sobre o processo de seleção e o que você acha que realmente é importante para os nossos cursos em relação ao processo de avaliação de vocês. Por favor, professora Nete. Boa tarde a todos. Inicialmente, gostaria de agradecer o convite pela diretoria e a possibilidade de trazer um pouco da minha experiência aqui nesse aspecto. Durante vários anos eu tenho participado da avaliação da CAPES. De 2005, eu não lembro das datas. De 2005 a 2007 eu fiz parte do comitê da CAPES, ajudando a reformular o formato dessa avaliação. Bastante não funcionando. Fala um pouquinho mais perto no microfone. Quer que eu diga?
Então, eu fiz parte de um momento onde isso estava sendo reformulado. A avaliação dos cursos, porque tudo chega um dia que precisa reorientar, né, a avaliação. E a avaliação, ela ficou muito focada em docentes, produção dos docentes, qualidade da produção. Então, basicamente, todo o sistema de avaliação, primeiro pilar são os docentes. Qualidade dos docentes, se tem linha de pesquisa, se tem financiamento, tudo aquilo que vem no pacote junto com o docente. Segundo, é a orientação dos alunos. Obviamente, tem que haver uma seleção de alunos, porque precisa de bons alunos. Mas, cada docente precisa orientar mais do que um aluno durante um trimestre. Ele, o padrinho, agora em padrinho, né? Ele tem que ter uma frequência de orientação contínua e não apenas um, ou dois, ou três. Isso conta bastante. Vocês vão ver por que no final. E a terceira coisa é a publicação e financiamento. Então, o docente precisa de financiamento, precisa ter capacidade de obter financiamento, precisa obter milhões, mas ele precisa obter um financiamento que sustente a sua pesquisa. Precisa ter um tema que possibilite publicações regularmente, não precisa publicar só na Nature, entende? Mas tem que ter publicação de nível e revistas indexadas de acordo com o seu próprio curso. Estou falando da genética. Tem uma outra questão importante. O docente, ele tem que publicar, mas com os seus alunos. E tem aí nós entramos na questão do aluno, é a produção do aluno. A CAPES considera a produção de docente com aluno. Produção de docente sem aluno tem muito pouco valor se tiver algum. A gente só conta publicação com alunos. Né? Então, quando os cursos trazem docentes altamente produtivos, mas esse docente não orienta, ele é conta negativo. Docentes que vêm e orientam um aluno no quadrilhênio e não tem colaboração com outros docentes do curso, também não ajuda em nada. Fazer uma publicação de grande impacto no quadrilhênio também não ajuda tanto assim. Né? Então, veja, é um equilíbrio entre docente, aluno e produção. E o foco da CAPES é totalmente voltado na produção com alunos. Né? Bom, baseado nisso, os cursos necessitam anualmente fazer uma revisão dos seus docentes. Porque os docentes podem mudar de orientação, podem mais, enfim, pode acontecer mil coisas. Então, anualmente, o quadro de docentes tem que ser revisto de uma maneira, da maneira que a CAPES avalia. O dinheiro vem da CAPES, o que a gente pode fazer, né? E se a gente não faz essa revisão, para ver se está convenindo tudo isso que eu falei, chega no último ano, fica complicado, porque não tem como consertar e não tem como esconder, porque a CAPES tem um sistema de avaliação extremamente eficiente, o CTE, você imagina. E aí, se chega no quadriênio, você tem mais, no final, né, mais colaboradores do que permitido na sua área, se você tem docentes que não publicaram, se tem alunos que a maioria dos alunos não tem publicação, fica difícil. Então, por isso que eu digo que a estrutura de curso de pós-graduação exige uma secretária. Porque quem faz essa análise, quem define o ano todo é a secretária. O coordenador do curso não tem condições de fazer isso sozinho. Não tem. Ele é professor, ele é coordenador, ele é orientador, ele é coordenador de projeto, ele é tudo que vocês imaginam e mais coordenador da pós. Isso é impossível.
Para vocês terem uma ideia, quando eu fui coordenadora, eu levava a secretária de curso para ela escutar lá na CAPES o que estava sendo orientado, para ser feito, porque era ela que faria, jamais seria eu. Eu passava todo dia aqui, mas era para orientá-la, não era para coordenar esse tipo de coisa no curso. Ela tinha esse conhecimento. Olha, esse professor aqui estava com isso, esse aluno aqui, não sei o quê. Então eu ia lá resolver, mas eu não controlava esse tipo de coisa. Eu acho insano exigir isso dos coordenadores. Então, é bem fácil. É só essa estrutura, na minha visão. Tem um monte de detalhes, mas isso que é o mais importante. É isso. O que eu tinha para falar era isso. Eu estou olhando o celular, não estou olhando o celular, estou olhando para escrever um monte de observação aqui no meu celular, sem papel. Primeiro, queria agradecer a convite de vir aqui para falar um pouquinho sobre pós-graduação. A Néstor já estava falando comigo, eu disse que eu estou na CAPES fazendo avaliação desde o século passado, final do século passado, literalmente. Então, eu acompanhei algumas mudanças que aconteceram no sistema de avaliação. Para vocês terem uma ideia, quando eu fui lá pela primeira vez participar da avaliação, tinham 6 programas de pós-graduação na área de ecologia, que é a área que eu fui no país. Essa última avaliação que eu participei, na área agora de biodiversidade, são 141 programas de pós-graduação. Então, é assim, pouco menos de 25 anos, nós passamos de 6 programas numa área a 145 programas. 140. A avaliação esse ano foi um pouco diferente, porque, como tinham 141 programas, 141, 6 eram programas profissionais e 135 eram programas acadêmicos. Embora com diferenças em alguns critérios, eles foram avaliados no mesmo corpo. Antes tinha uma comissão para avaliar um e outra comissão para avaliar os acadêmicos. Então, a cada 4 anos, a cada período de 4 anos atualmente, antes eram 3, a CAPES discute critérios, discute uma série de coisas, e essas discussões, da criação dos critérios que vêm dessas discussões, não criar todos os critérios, ninguém inventa tudo ao mesmo tempo, mas algumas alterações são feitas, e essas discussões, e isso envolve um conjunto de docentes que fazem parte de um comitê, de uma comissão menor, que acompanha o processo todo desde o início. Tá? Além disso, eu queria chamar a atenção dessa história, a gente estava falando um pouquinho antes, mas é fundamental que ao longo desse tempo, existem algumas reuniões na CAPES em que os coordenadores são chamados a participar, e a participação nessas reuniões é fundamental, tá, ao longo do tempo. É fundamental em 2 aspectos. Primeiro, o coordenador saber o que está acontecendo, que nem sempre também tem alguma grande novidade. Mas segundo, também é marcar presença nas reuniões junto à CAPES, que as ausências, digamos assim, são interpretadas em alguns momentos como desinteresse dos coordenadores e dos programas com relação ao que está acontecendo. Então, um aspecto que eu quero chamar a atenção, que eu acho fundamental, é ao longo do processo, o coordenador está presente, quando ele não pode estar presente, ele indicar um representante para estar presente.
Bom, a segunda coisa, bom, esses critérios, então, são aqueles que estão lá. A gente for discutir critério, a gente vai ficar aqui horas discutindo critério, porque são aqueles que estão lá nas folhas, né, de critérios que vêm da CAPES, que está inclusive no portal da CAPES, quais são os critérios usados, cada área tem um peso para cada um dos critérios, e assim por diante. Uma coisa que eu queria chamar a atenção também, e ressaltar de novo a presença dos coordenadores, é a questão relacionada a alguns critérios que são incluídos nas fichas de avaliação. Por exemplo, esse ano entraram produções de destaque do programa, entrou também, entrou mais um que também impacto, trabalhos mais impactantes, alguma coisa assim do programa. E como esses critérios, projetos inovadores, como esses critérios não são, todo mundo tem em mente, se eu falar assim, o programa indica 4 projetos inovadores. Todo mundo tem ideia do que seria um projeto inovador, a definição disso não é clara. Tá? A definição disso não é clara e é fundamental que a coordenação, junto com os docentes, indique por que o projeto é considerado inovador. Por que o projeto é considerado um projeto de destaque? Vocês imaginam que os assessores que estão lá para avaliar o programa têm uma semana para avaliar 141 programas de pós-graduação. Eles não vão correr atrás. Né? Muitos correm ainda, a gente corre ainda, mas eu vou ficar tentando imaginar por que um projeto é inovador já diminuiu bastante a probabilidade de ganhar uma boa nota nesse critério. Então, todos os critérios que são qualitativos, que a gente dá pouca importância nos primeiros, pelo menos olhando as avaliações, os programas dão pouca atenção em termos de descrever, embasar o porquê está sendo colocado tal coisa, eles são extremamente importantes para a gente para se convencer os avaliadores daquilo que está sendo indicado. Eu quero deixar claro aqui que eu não estou falando em nada da Unicamp, porque como membro do processo de avaliação, eu nunca sou indicado para avaliar nenhum programa de pós-graduação da Unicamp. Tá? Estou falando isso no geral, que eu vejo, inclusive quando vai avaliar da Unicamp, eu tenho que sair da sala, dessa vez eu tinha que desligar, sair da sala do computador e para deixar de discutir sem eu participar. Então, quando eu estou falando aqui, eu estou falando em termos gerais, eu não estou falando que algum programa daqui não fez isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que é extremamente importante fazer isso. A outra coisa, bom, eu acho que um pouquinho do como e do segundo item, tá? Meu celular apagou aqui, eu lembro que o como, o que é importante, eu já abordei. Então, só para finalizar, eu sei que vai ter uma mesa redonda, acho que amanhã, para falar um pouquinho sobre os programas em geral, mas como uma das coisas que estavam naquele cartaz de início eram possíveis mudanças para o IB, tá? Eu acho que uma coisa, observando esse ano a avaliação, uma coisa que para mim ficou um pouco clara, é que certamente os programas de pós-graduação vão ter que pensar, de alguma forma, em uma fusão de programas. Tá? Uma fusão de programas tem vantagens e também tem desvantagens. Isso tem que ser muito bem misturado. Uma coisa que preocupa bastante é a queda do número de alunos nos programas de pós-graduação. Vem caindo bastante. Então, fundir programas, tem que olhar um pouquinho essa história, fundir programas aumenta o número de docentes no programa que é resultante,
mas tem que ver que isso também vai aumentar o número de alunos correspondentemente. A ideia é que aumente bastante. Existe um limite de fusão, ao meu ver, tá? Que é a questão de até que ponto a fusão de programas leva à formação mais ampla dos alunos com relação às diferentes áreas que estão englobadas, contra o cuidado de não tornar a formação fragmentada, né? E que não seja possível visualizar o aluno que sair do programa. Né? Eram vários pontos negativos em alguns programas pelo país com essa experiência. E, por fim, eu quero reforçar o que a Anete falou e que eu já venho falando há algum tempo. Eu entendo por que foi feito, eu entendo administrativamente o que foi, eu não estou fazendo uma crítica à Secretaria de Pós-Graduação, como ela é hoje. Mas só que é fundamental, eu acho que a Unicamp, os programas de IB, são um dos únicos, se não o único, aqui que não tem secretário. Então tinha um item de avaliação dessa vez, que era assim, autoavaliação de docentes, de alunos e de funcionários. Todo mundo tinha, de alguma maneira, isso daí. A gente não tinha de funcionários, porque os programas em si não têm funcionários. E essa questão da secretária, como a Anete falou que ela mandava lá, ela é fundamental também para quando ocorrem trocas de coordenação ao longo do processo. Se não tiver uma secretária, o que acontece? Acontece que o coordenador tem que detalhadamente passar todas as coisas para o próximo coordenador. Ou continuar, entre aspas, na coordenação, porque ele tem que passar toda a ideia. Então, acho que são esses os aspectos que a Anete levantou, são os aspectos que eu queria falar aqui. Passar para Boa tarde. Inicialmente, eu quero parabenizar a direção por esse evento. Eu acho que, na realidade, em toda avaliação, eu acho que esse evento deveria ser, na realidade, contínuo, independente da avaliação. Eu acho que o que já foi falado já reforça isso, mas eu quero chamar a atenção para alguns outros pontos que não foram abordados ainda. Eu participei da avaliação no Comitê Ciências Biológicas 2. Uma coisa que eu quero reforçar aqui é que eu fiquei, a primeira vez, né, foi a primeira vez que eu participei, mas eu fiquei bem impressionada nessa edição, eu estou falando dessa edição, porque foi a edição que eu participei, em relação à segurança do sistema. Eu vou perceber que a CAPES investiu muito em relação a rastrear tudo, tanto os avaliadores, então a gente tinha controle sobre qual computador a gente acessava, quanto tempo a gente acessava e quais programas a gente acessava para avaliar. Então, no nosso caso, nos CP2, foi a comissão ela foi dividida em dupla, cada dupla recebeu 6 programas para avaliar. Né? Então, obviamente, a minha dupla só poderia acessar aqueles 6 programas. E como o Flávio falou, no caso, quando qualquer detalhe sobre o programa, por exemplo, da Unicamp, eu tinha que sair, desconectar, porque dessa vez todo o trabalho foi feito remotamente, né? Então, tinha que constar que realmente eu saí da sala naquele momento. Tá? Então, isso eu achei muito, eu senti bem segura fazendo esse trabalho. Tá? Uma outra coisa que eu quero chamar a atenção, que particularmente eu gostei muito desse novo sistema de avaliação. Por quê? Eu não tenho tanta experiência quanto o Flávio, né? Mas todos os anos que eu coordenei o programa aqui da FUIB, e agora comparando com esse novo sistema, o que me chamou a atenção é o seguinte: foram 3 fatores, ou 3 áreas, vamos dizer assim, principais que foram avaliadas, né? Primeiro, o programa em si, depois a formação dos nossos alunos e impacto na sociedade.
Esses dois itens primeiros, o programa e formação, no CD2, eles foram avaliados quali e quantitativamente. Já o impacto na sociedade, nessa edição, o impacto na sociedade foi avaliado de forma qualitativa. Mas eu acredito que a tendência vai ser que esse item também passe a ser avaliado quantitativamente. Tá? Por que eu gostei bastante dessa forma de avaliar o programa? Primeiro, é que a gente sai daquela história, que eu era uma crítica, e daqui a pouco eu explico porque que era uma crítica que eu fazia, era de supervalorizar publicações. Se a gente for pensar na missão da CAPES, que é formar profissionais da área de ensino e pesquisa, então eu acho que essa nova forma de avaliar, eu achei muito, assim, impactante, positivamente falando. Por quê? Além da gente poder abrir possibilidades da formação dos alunos com certa tendência, por exemplo, ensino, por exemplo, extensão. Os nossos docentes também, eu acho que a gente diminui muito a pressão sobre os nossos docentes. Em qual sentido eu falo? Porque até então, no modelo antigo, independente do docente, que independente do perfil, ele seria cobrado pela produção, principalmente artigos. Eu lembro, e acho que todo mundo aqui sabe, que realmente essa pressão, alguns respondem, outros não respondem, e eu acho que a gente acaba perdendo algumas características de alguns docentes que podem ser muito impactantes, pensando principalmente na questão da sociedade. Então, nesse ponto, eu achei aquela avaliação fantástica. Por quê? Significa que agora, como sugestão, eu acho que vai ser muito importante que cada programa rastreie os docentes no sentido seguinte: qual que é a principal vocação, vamos dizer assim, do docente? É ensino. Se é ensino, como que você pode contribuir para o programa e como que você pode contribuir para a avaliação do programa no final? É extensão? O perfil de determinado docente? Como que ele pode contribuir? Porque agora a gente tem um item que é justamente impacto na sociedade. Então, eu acho que é interessante, particularmente, como eu falei para vocês, eu gostei bastante, mas eu acho que vai demandar um trabalho agora. Por quê? Um outro detalhe que é muito importante é que a avaliação é feita do programa. Não, e tanto é que na avaliação, a primeira recomendação que a gente recebe é o seguinte: não mencione nome de docente, nome de aluno, nada que possa permitir que quem for ler a avaliação consiga identificar pessoas, porque a análise é do programa. E essa forma de rastreamento que eu mencionei, até na avaliação, a gente teve acesso a várias ferramentas. E essas ferramentas foram muito úteis, porque a gente conseguia, por exemplo, se a gente, em determinado ponto, que eu tinha que avaliar, por exemplo, docente que ministrou aula em disciplina para a graduação. Eu gosto para a graduação e para a pós. Eu conseguia ver daquele total todo como que foi a flutuação de determinado docente e do total ao longo dos anos que foram avaliados, né, do quadriênio. Da mesma forma, a gente consegue perceber se, ao longo do período que está sendo avaliado, se teve um ano que um docente não publicou, ou não teve nenhuma produção, ou não deu aula, porque tudo é avaliado em termos do todo. Então, a gente tem que ficar bastante atento quanto a isso. Deixa eu ver aqui, para chamar a atenção. Tem uma outra coisa que eu concordo com o que já foi falado anteriormente, mas eu quero reforçar. É muito importante ter uma continuidade, independente do coordenador, a qualidade de fornecimento de informações tem que ser mantida. Isso é muito importante. Por quê? Acontece, às vezes, a gente está analisando o quadriênio, a gente vê
vai analisar todos os anos, né? E às vezes tem troca de coordenador, a gente vê no relatório, percebe claramente. Então, realmente, se a gente está almejando nota 7, primeira coisa que o programa tem que tirar muito bom em todos os itens. Isso é uma etapa. Tirou muito bom em todos os itens, a próxima etapa da avaliação é a seguinte: o que esse programa tem de diferencial mesmo para merecer um 7? E tudo conta. Qualidade dos dados. Então, isso que como o Flávio comentou, é muito importante que o coordenador esteja muito atento ao que está sendo pedido. Por quê? O que a comissão vai avaliar é o material que é entregue. Teve até uma discussão, nossa, tem tal programa, está faltando dados disso, determinado item. Mas a gente não tinha autorização para sair procurando, por exemplo, no Lattes, ou seja, o que é avaliado é o que é entregue. Então, a qualidade de fornecimento de dados é fundamental, não tem como. E isso, ter o apoio de uma secretária é fundamental, porque o coordenador ele entra, ele sai, vem um outro coordenador novo. Significa que essa capacidade de fornecer informações precisas, também que é muito importante, isso é fundamental. Ou seja, a instituição tem que garantir isso. E só para terminar, porque eu já estou me delongando, né? Um outro ponto que é muito importante e que faz parte do primeiro item de avaliação, que é o programa, é muito importante que seja mostrado claramente no relatório o alinhamento entre a instituição, ou seja, a gestão central da universidade e o programa. Porque é isso que garante, é um dos fatores que vai garantir a qualidade do programa. Se a gente pensa em contratação de docentes, contratação de secretária, então tem que ter um alinhamento e é um item importante da avaliação. Só completar. Sim, eu gostei muito do que você falou. Eu realmente bem no modelo mesmo de avaliação. Mas assim, é importante que todos saibam que cada comitê tem critérios diferentes dos outros. Então, ela vai na CB2, eu vou na CB1, biodiversidade. Então, cada comitê, ele olha para aqueles dados que são os mesmos pedidos a todos de uma forma um pouco diferente. Né? Então, por exemplo, na CB1, que é onde está genética e biologia celular, um conjunto de cursos que estão lá, são mais de 60, tem um enfoque em publicação científica. Certo? E tem também um outro conjunto que é mais relacionado à área de saúde, que busca lá, etc., tem um enfoque em patentes. Né? Patentes, kits, uma série de coisas. Então, tanto os artigos e o que eles chamam de produção técnica, produção técnica e tecnológica. Produção tecnológica tiveram o mesmo peso, porque havia esses dois tipos de produção lá. E também na questão de valor social e tal, foi decidido que seria artigo e essa produção técnica, porque não tinha como tirar os artigos que os cursos ficariam todos com zero. Vários cursos de biologia e de genética são cursos teóricos, enfim. Existe algum tipo de decisão no momento que vai se fazer uma avaliação e todos têm que concordar, porque a gente tem que incluir todos os cursos. Né? Então, no caso da área de genética, tem patentes que valem a mesma coisa de publicações, é isso que eu quero dizer. E também do ponto de vista social. E assim, eu tenho várias apresentações antiquíssimas que cada vez que eu ia lá, eu tinha que apresentar alguma coisa e, coincidentemente, eu achei uma aqui, que foi feita uma reunião de Recife, com todo o pessoal
de avaliação, enfim, acaba se fazendo naquela época algumas coisas assim, né? Então, o título era para qualificação dos programas de pós-graduação. A CAPES andava e fazia esse tipo de apresentação, andava com seus coordenadores, para ajudar os cursos, né? E veja, nessa apresentação, está escrito assim, qualificação do programa de pós-graduação em genética e biologia molecular, dos programas. Qual é a estratégia? Análise dos indicadores, avaliação da situação com professores e alunos, isso é anual. Definição dos objetivos, normatização. Tem normas, né? Agilização, priorização da qualidade, implantação das mudanças e implantação de uma secretária eficiente. Gente, e recomendado pela CAPES. Então, não é brincadeira, não. Eu estou batendo forte nisso, porque eu tenho certeza que isso foi um fator definidor para nós. Eu tenho certeza. Com relação às diferenças entre as áreas, por exemplo, alguns desses critérios que eu estava falando antes na qualitativa da CAPES esse ano, adotou também, na área de biodiversidade, adotou também uma coisa que não era feita em anos anteriores. Ela, antes da avaliação final, ela chamou assessores externos para avaliar alguns critérios. Por exemplo, projetos inovadores. Então, a pessoa que for projetos inovadores, recebeu recomendado não aparecer, recebeu os 140 programas e avaliou, mandou um relatório avaliando isso daí. Isso foi entregue para a comissão, mas não houve nenhuma obrigatoriedade de uso da avaliação prévia. Então, os assessores tinham liberdade para alterar essa avaliação, se assim achassem que devia fazer. Então, eu resolvi chamar isso daqui porque até a CAPES entende a dificuldade da gente avaliar questões qualitativas. Tá? Tanto é que ela procura ter mais avaliações possíveis para que isso fique bem definido. Eu acho que, como recomendação também aos programas de pós-graduação aqui, eu sempre bato numa tecla. Acho que o primeiro passo a fazer a cada programa de pós-graduação fazer uma autoavaliação do que ele quer ser, o que ele pretende ser. Tá? Quais são o que o programa entende que é um excelente ou um bom aluno formado no seu programa de pós-graduação. Então, acho que esse é o primeiro ponto, porque aí, com isso, se o programa tem isso claro, ele já consegue passar as informações do relatório de uma maneira muito mais fácil, principalmente quando tiver essas coisas qualitativas. O segundo ponto é, de alguma maneira, tentar reviver, eu acho que não pode, a Anete falou dos fóruns que tinha antes, com 145 programas é meio impossível fazer isso. Mas eu acho que os programas devem ter reuniões regulares. Quando eu falo regular, pode ser até uma vez ao ano, tá? Em que chamem coordenadores de outros programas da área para conversar e para discutir, para tentar descobrir o que é a área em si, em que ponto que a gente está. Então, acho que isso é uma outra coisa fundamental. Então, o primeiro ponto passa por engajamento dos docentes e dos discentes junto com as coordenações, para definir o que é o programa, onde ele quer chegar. O segundo ponto é tentar ter uma ideia ao longo do tempo de como é que o programa está em relação a outros programas da área. Né? Então, ter essa chamada como uma coisa regular. E o terceiro, eu sei que independe um pouco das pessoas,
mas é um envolvimento maior, a participação maior dos docentes nos processos dentro da CAPES, tá? Como avaliador da CAPES e assim por diante. Tá? Tem muito pouca gente participando da Unicamp, participando dos processos, tá? Junto à CAPES e assim por diante. Acho que essa representação ela também é fundamental. Obrigado, professor. Eu acho que a gente tem tempo para algumas perguntas. Bom, eu queria agradecer muito a presença de vocês, o tempo de vocês. Acho que é um orgulho para a gente, como o professor falou, eu acho que a gente tem que ter orgulho dos nossos docentes que estão participando lá. E agradeço pela contribuição de vocês. Vou dar um agradecimento especial ao professor Flávio, por ter participado, mesmo depois de aposentado, em várias discussões do Instituto. Eu acho isso muito legal. O que eu queria escutar um pouco, assim, eu escutei várias vezes, mas eu vejo programas que são diferentes, que a CAPES não gosta de curso grande, né? E aparentemente, não participei da comissão da pós-graduação, mas aparentemente, por exemplo, na genética, a crítica que a gente tem no nosso curso é grande demais. Mas a gente grande demais tem conseguido manter ele, pelo menos por enquanto, com excelência. Então, quais são na visão de vocês, né, a experiência, quais são as vantagens e desvantagens do curso? Obviamente, não um único curso, pelo menos na minha opinião pessoal, mas ter custos maiores em detrimento de ter muitos custos menores. Sandra, eu vou responder essa, porque a genética está na genética onde eu estava e eu não posso, não sei como que é nos outros. Mas, sim, ser um curso grande tem uma vantagem, que é o grande número de alunos que são formados. E eu posso dizer que isso foi um fator que ou a gente ficava no 6, ou a gente ficava no 7. Né? Então, porque são 320 alunos, se eu me lembro bem, formados em 4 anos, que é um absurdo de alunos. Porém, isso não pode ser desconectado das exigências da CAPES para cada professor. Né? Então, quando você tem um número muito grande de professores, você acaba perdendo a capacidade de coordenar isso de maneira que os docentes atendam aos 3 requisitos necessários. Então, você acaba tendo docentes que orientam um aluno só, ao longo de 4 anos. Um número muito acima. Mas ele publicou bastante, mas só tem publicação com um ou dois alunos. Então, isso aí acaba, né? Então, existe a necessidade de coordenar cada docente, a atividade dele. Se você tiver 48 docentes que têm um impacto suficiente para manter o 7, ok. Se você não tiver, é melhor você reduzir o seu curso. Essa é a dificuldade. Então, quando você vai crescendo em número de docentes, é importante você não perder de vista a qualificação desse docente para manter o 7. Aconteceu isso no quadrinho passado com a USP de Ribeirão Preto, acho que. Esse ano eles foram extremamente bem, porque tinha alguma coisa de errado? Não, eles só precisavam controlar a qualificação dos docentes para a nota que eles queriam. Né? Então, essa é a dificuldade do curso com muito docente. Uma outra coisa importante, Alessandro, o item que é avaliado é o programa. Tem que manter a coerência entre as áreas do programa e as linhas de pesquisa. Então, às vezes, se ela amplia muito, já começa a ter o desequilíbrio. Então, isso é uma coisa importantíssima para olhar. Um outro ponto também que é muito importante é a questão da oferta e demanda. Porque é um outro ponto também que é avaliado, que é uma forma da gente perceber
a qualidade do programa é a procura por esse programa. Então, a gente, abordando ano a ano, como que é a questão da demanda, quantos alunos são aprovados, quantos permanecem no programa. Então, são coisas que, assim, na realidade, são detalhes, mas que pesam, no final das contas, para a nota 7. Então, acho que, como a Nete falou muito bem, é o seguinte, pensar qual que é a meta, é chegar em 7? Então, tem que ser tudo muito bom para cima. E aí, sem exceção mesmo, todos os itens. Só para encerrar. Na verdade, é o limite entre aquilo que eu estava falando antes também, que é uma discussão. É o limite entre você ter uma coesão na formação, que é o seu, ou, por outro lado, você tem uma fragmentação da formação. Quanto maior o programa, é mais fácil você identificar, esse daqui é o orientado do Alessandro, esse daqui é o orientado da Nete, esse daqui é o orientado do Fernando. Mas o que faz esses orientados todos, em termos de programa, faz esse programa ser coeso ou não? Então, eu acho que o limite um pouco é esse daí. Você tem as vantagens por um lado, mas tem desvantagens por outro lado, tem desequilíbrio entre áreas. Obrigado. Boa tarde, aqui o Martins. Muito obrigado por organizar essa mesa redonda. Acho que faz tempo que estamos discutindo isso, né, diante da pandemia, e está na hora da gente começar a discutir mais aprofundado. O coordenador dos programas, nós temos um programa que foi mais severamente penalizado nessa última avaliação, e eu acho que a questão do apoio de funcionários, a estrutura da secretaria é fundamental. A gente viu um simpaticamento por todos os grupos de funcionários no campo, né? Isso se refletiu muito fortemente ali na pós-graduação, e eu vou falar que funcionário, secretário do programa é a memória do programa, ou seja, a gente ficou sem memória, realmente tive que reinventar as uma vez, quando passei para vocês, teve que inventar um monte de coisa, porque a gente perde essa ligação. Acho que isso é absolutamente fundamental. Acho que não vou tocar muito no assunto, mas é algo que a gente precisa discutir de novo de forma estruturada. Mas em relação ao programa maior e menor, acho que tem várias coisas que a gente pode discutir, conversar, né, que é a pergunta do Alessandro agora. Eu acho que o que a Carmen trouxe é muito interessante, né, que um programa maior permite também, eu acho que permite uma diversidade de atuação. E eu acho que isso que realmente, quando uma nova avaliação, com um pouco de informação, impacto na sociedade, impacto não sendo somente artigo científico, mas também contribuição para políticas públicas, extensão e assim por diante. Um programa maior, você pode ter núcleo de docentes que atuam mais na extensão, mais na publicação, mais em diferentes áreas, sem prejuízo do programa. Todos orientam, mas os alunos que vão sair dali vão ter produções diferentes nos artigos científicos. Eu acho que isso, em um programa maior, fica um pouco mais fácil de gerenciar, essa é a minha opinião, do que um programa menor, se você tem alguns poucos docentes que atuam mais numa área, outra área fica desfalcada, e assim, então fica mais difícil. Então, eu acho que isso é uma vantagem, mas acho que o Flávio falou, esse equilíbrio que é difícil, às vezes, encontrar entre fragmentação e coerência de tamanho. E a outra coisa que, já fui com a minha memória aqui, outro ponto, aqui do IP, a gente também tem que pensar especificamente no IP, ou seja, quais são as características do nosso programa. A gente tem que pensar também que a fusão de alguns programas não necessariamente implica um aumento de tamanho, grande aumento de tamanho, por causa de grande sobreposição de docentes. Então, na verdade, não é que a gente esteja ao fundir dois programas, porque a gente não está duplicando o tamanho do programa. Na verdade, a gente, em alguns casos, está aumentando 10%, 15% do número de docentes. Porque tem uma coisa, por exemplo, muito claro, a ecologia e a biologia animal. A sobreposição é tão grande que juntar os dois programas não seria um aumento de docentes. Não seria um aumento do tamanho do programa. Então, essas coisas que a gente tem que pesar especificamente para o IP. Então, acho importante considerar isso, que o aumento do tamanho talvez não seria tão significativo. E o último ponto que eu queria levantar é o ponto da participação que o Flávio falou, mas acho que
mais em relação à participação na CAPES, né? Porque tem uma pergunta, na verdade, vou fazer mais no final, mas eu acho que a participação e o senso de coletivo é algo que a gente tem que trabalhar aqui dentro do IBEM. Eu tive aqui uns 14, 15 docentes, não sei quantos estão online, uns 14, 15 docentes aqui, e de um total de 110, mais ou menos, que a gente tem no IBEM. Então, eu estou praticamente credenciado na pós-graduação. E eu acho que isso é algo que a gente vê recorrentemente no nosso programa de pós-graduação, essa falta de engajamento, falta de participação, que é algo que eu acho que também foi refletido nas notas que a gente obteve. Então, a gente vê isso, também se reflete na falta de participação dos discentes, que eu acho que a falta cultural geral, não é dos alunos, não participa, ninguém participa, no geral, das atividades no IBEM. E a pergunta, na verdade, que eu tinha, que o Fábio falou que nós temos que ganhar mais, participar mais, mas até onde eu vejo, isso essas participações, eu não sei, no geral são por convite. E eu não sei como fazer, por exemplo, alguém que quer participar da avaliação da CAPES. Eu estava chamando a atenção de que era por convite. Então, como que se faz para se inserir essas coisas? Talvez também falta essa noção, esse conhecimento de como fazer essa atuação, vamos dizer assim, mais política, científica, de como se insere nos meios que eu, pelo menos, desconheço. Né? Então, talvez vocês tenham mais experiência, podem falar um pouco sobre isso também. Obrigado. Vamos segurar um pouco, porque nós temos que chance de discutir. Vamos segurar, pedir para vocês segurarem um pouco. Eu sei que a gente quer discutir, mas a ideia é que a gente termine com as respostas da sua pergunta, e depois nós teremos chance de trazer, anotem os seus problemas, as suas questões, tudo mais, nós teremos um momento de discutir todo mundo com mais tempo. Então, se quiser, se tiverem resposta para o Martim, e aí, André, se você conseguir segurar a sua pergunta para a próxima. Assim, o ideal seria que vocês devem participar os outros dias também, né? Ou não? Consegue? Vai. Vocês conseguem participar os outros 2 dias também? É porque vai ter um período. Às vezes a pergunta pode ser específica para eles. E daí seria mais. Bom, Martim, eu não sei ao certo, porque na verdade eu era coordenadora e quando tinha sempre reunião na casa, e quando acabou eles falaram, você não vai continuar participando? Foi assim, aí nunca mais desculpa. Mas assim, eu entendo que é importante que as pessoas dessa geração que estão aí participem lá, porque é muito enriquecedor. A gente aprende muita coisa. Então, no caso da genética, eu vou falar com o próximo coordenador da CAPES, que é o fulano que me substitui no fulano de tal, desde que alguém me diga o nome do fulano de tal. Ou fulana. Então, porque eu posso fazer isso, eu não sei como acontece, mas eu digo, olha, na próxima avaliação, eu digo, não estou ligando para o médico, porque vocês estão lá. Sim, tem razão uma coisa, né? A primeira participação que eu tive na avaliação foi no final de século passado. Quem tinha sido convidado pela ODEC era o Thomas Levinson, que tinha sido convidado. Por alguma razão, agora eu não vou lembrar, ele não podia participar. E ele me indicou. E eu fui. Fui até sem saber o que eu ia fazer, sem saber o que eu ia fazer, mas eu fui. Só momento assim, né? É engraçado, porque era quase tudo feito à mão, na verdade, e além de ser quase tudo feito à mão, o formulário que recebi quando era o programa de pós-graduação não tinha como colocar uma figura, um gráfico. E como eu não entendia o que estava acontecendo, que era a minha primeira ida lá, eu comecei a ficar fazendo um monte de gráfico para ver se eu entendia o que estava acontecendo. As pessoas gostaram, mas não tinha como passar para os coordenadores o que eram os gráficos. Isso foi passado por e-mail
como anexo depois. Tá? Então, só para ter uma ideia de como é que isso mudou. Eu comecei aí. Então, no meu caso, foi um caso meramente casual, tá? E que acabou depois, como eu ia e participava de um monte de coisa, tudo bem, foram me chamando, continuaram chamando. Agora, eu entendo que a primeira coisa para você ser chamado, que não foi no meu caso, né, para uma pessoa ser chamada, ela tem que se fazer presente e tem que ser reconhecido. Para ele ser conhecido, ele tem que participar do máximo de coisas, de eventos que tenham para falar, pô, aquele cara lá realmente tem umas ideias interessantes, vou chamar ele. E é nesse sentido que eu acho que toda a minha fala da maior participação, eu acho que a participação dos docentes aqui da Unicamp, do IP, ela é pequena nesses outros colegiados todos. Talvez em parte porque a gente tem a FAPESP, tem muita gente participando da FAPESP, e por aí vai, mas tem que se fazer presente nessas coisas todas. Não tem muito jeito. Tá? Então, eu falei do meu primeiramente casual, mas eu acho que o como fazer é assim. Assim, eu concordo. No meu caso, a Helena Oliveira indicou. Nós trabalhamos juntas na pós, eu fui vice dela, depois continuei como coordenadora, mas eu sempre falei que eu queria entrar na CAPES, para ela e para qualquer pessoa. Então, eu aproveitava muito a SBBT, acho que o pessoal da bioquímica, né, biologia molecular, então a SBBT é ótimo para você ficar conhecido, porque tem muitas pessoas da CAPES lá, né, coordenadores e tudo mais. E teve eleição, indicação para o próximo presidente da comissão, falar, olha, eu estou disponível. E, logicamente, o que, pelo menos eu já ouvi falarem, que é bastante importante que a pessoa já tenha sido coordenadora, isso ajuda. E tanto é que é uma coisa que é muito importante também, que é um tópico de avaliação, item de avaliação, é a questão da divulgação do programa. Então, o site ainda é mais avaliado, gente. Então, informações, por exemplo, de ex-coordenadores, isso é muito importante. Eu estou falando isso porque a coordenadora da comissão CB2, ela mencionou em mais de uma ocasião que às vezes era muito difícil para ela conseguir até os nomes de possíveis candidatos a fazerem parte dessa comissão, porque assim, no site dos programas, a maioria, às vezes ela não conseguia essa informação. Então, são detalhes, mas eu acho que principalmente a pessoa gosta disso, né, gosta da pós-graduação e acha que pode contribuir, deixar claro isso, para ser convidado. Não. Eu acho que, só quando a Carla está falando, lembrei, né? Acho que uma parte disso daí, as sugestões que eu dei com relação a ter reuniões internas e reuniões com coordenadores de outros programas da área, também é uma coisa que faz, por exemplo, a Unicamp estar presente e os docentes estarem presentes, coordenadores, pelo menos. Então, os coordenadores que vão de outros programas da mesma área, começar a falar assim, pô, aquele cara lá tem um monte de ideia legal sobre pós-graduação, vamos chamar ele. Acho que isso é uma coisa que a gente pode, né, se essa ideia, acho que a gente pode falar anteriormente, a gente pode se comprometer e tornar isso anual, acho que tornar essa discussão anual. Acho que essa é uma ótima ideia, que já tudo indicado, né? E aí a gente chamar, né, a gente tinha a ideia de chamar outros coordenadores, a gente acabou não conseguindo acertar a agenda, mas acho que a gente pode, nós como diretoria, como instituto, se comprometer a fazer esse workshop, né? Mesmo que seja para a gente sentar aqui, tomar um café e falar, está tudo ótimo, nós cumprimos a nossa missão, a meta que a gente queria, e está tudo bem. Então, acho que a gente pode se comprometer com isso. Seja breve, por exemplo, para a gente não ultrapassar uma hora, porque senão depois as pessoas não vão ver. Na verdade, acho que é mais, aqui acabou falando um pouquinho, é mais um relato de experiência
para a gente embasar toda essa discussão que está sendo trazida aqui, em um ponto que eu acho que vai permear a discussão acho que em todo momento. Esse suporte que o coordenadora tem que ter para poder fazer, por exemplo, os pupilos, né? Informações básicas que foram faladas aqui, eu tive que ir atrás. Por quê? Não tinha história. Ainda a gente teve a questão de mudança no quadriênio, onde eu peguei um quadriênio que eu nem era coordenador, né? E no meu caso específico, eu não era nem do programa, né? Eu entrei no programa, eu era coordenador, né? Coisa que não faço isso na vida. Tá? Mas eu acho que a questão desse apoio logístico, desse apoio humano da secretaria é algo que tem que ser colocado em primeiro lugar. Eu acho que é uma discussão aqui no B, que é em primeiro lugar. Como o pessoal da secretaria, a Beatriz está aqui, eu acho que tem que receber esse trabalho, um trabalho demais, muito. Mas eles também estão num nível de sobrecarga absurdo. Então você vai pegar quem mais, né? Aí chegar, você é da ecologia, não, você é da genética, não, você é qualquer. Até para se localizar ninguém que é quem, porque cada um tem uma coisa diferente, é uma dificuldade. Então eu acho que repensar a pós-graduação no IB, na minha modestíssima opinião, é repensar a estrutura de secretaria no Instituto. Para mim, isso é ponto passivo. Depois a gente discute fusão, etc. Mas se não fizer essa organização, para a gente conseguir os dados para escrever os textos, para escrever o que é necessário para mostrar o quão bom nós somos, nós não vamos ir para frente, porque é muito difícil. Sabe, a intranet está incompleta, porque cada um tem uma peculiaridade, cada grupo. Então, assim, isso foi, eu acho que, algo que eu nunca tive problema de escrever algo na minha vida toda em cadeia. Mas para escrever 5 filhos, as primeiras páginas, para sair do branco, aquele branco foi algo, sim, estarrecedor, porque eu não sabia nem por onde começar, porque eu não sabia a quem recorrer, a quem perguntar, a quem ir atrás, né? Então, era só isso que eu gostaria de deixar como um reforço. Bom, boa tarde, obrigado a vocês também por todos os comentários, já conversei muito com a Carmen, né? Bom, eu vou só fazer alguns comentários dos pontos que vocês falaram, né? E eu também eu acho que o nosso grande problema é administrativo, definitivamente, né? Então, eu sou coordenador da BMN atualmente, estou, né? E peguei uma fusão, né? Que foi pouco planejada, né? Então, a fusão foi planejada até o momento de, olha, esses cursos combinam, eu concordo com isso, acho que as áreas se complementam muito bem, mas no pós ninguém pensou, né? Então, para vocês terem ideia, a fusão foi concretizada pela CAPES em dezembro de 2021 e a gente ainda não tem no sistema DAC todos os docentes discentes do programa, né? A Bia sabe o que ela está sofrendo com isso. Para vocês terem uma ideia, a DAC criou um terceiro curso, que não é possível fusionar cursos no sistema DAC, ela criou um terceiro. Todos os alunos dos 2 programas antigos estão sendo migrados para o novo, um a um, e cada aluno que migra precisa assinar todos os documentos novamente. Todos os orientadores têm que assinar carta de orientação e todos os créditos precisam ser revalidados. Então, esse é o sistema do Unicamp, gente. Então, pensem muito bem sobre fusão, tá? Mas, assim, eu acho que a gente passou por tudo isso, né? Sobrou para mim e para a minha comissão, mas a gente está passando. Espero que na próxima fusão seja melhor, muito mais planejado do que isso, né? Então, esse é um problema sério de uma fusão, né? Não é brincadeira, a gente, 1 ano depois da fusão, a gente ainda está organizando dados, para vocês terem uma ideia, e a gente já está na metade do quadrinho. Então, olha, é urgentíssimo, eu escuto sobre secretaria há muitos anos, e se a gente não tiver um plano de ação de fato, com datas, deadlines, não vai sair do lugar, isso é bastante temerário, né? E o segundo ponto, pessoal, para ser um pouco mais propositivo, de fato, pensando no core dos eixos que vocês estão falando, eu acho que uma ação imediata pode remediar um pouco é o formulário. Todos os docentes sabem que anualmente a CPG manda um e-mail, que é aquele formulário com os dados para o relatório CAPES anual, que todos os docentes deveriam preencher, né? Então, o número 1 acho que tem que ser obrigatório, né? Porque o docente do programa, uma vez por ano, minimamente, ele deveria fornecer alguns dados adicionais, fora os que são puxados, né, automaticamente, né?
e que no formulário de agora, já, dezembro, janeiro, que esses itens fundamentais estejam no formulário. Então, vamos reformular o formulário da CPG imediatamente para que em 2023 a gente tenha dados mais importantes do que muitos do que estão no formulário, né? Então, eu fui direto no Bruno, na informática, por exemplo, então a parte de produção de destaque, né, que o Flávio comentou, que agora é obrigatório no formulário. Não tem como o docente não preencher, senão ele não consegue enviar o formulário. Então, coisas pequenas que vão começar a ajudar a gente a sair do lugar, né? E o outro ponto também administrativo é isso, né? Os colegas coordenadores todos concordaram comigo na reunião da CPG. Até hoje, eu não consigo entrar em nenhum sistema, IB ou da Unicamp, que seja, e olhar todos os docentes do meu programa de forma atualizada, quando eles ofereceram disciplina, quais são os alunos que eles orientam atualmente. Nada, gente, não tem um sistema de dados para os coordenadores trabalharem. Então, é bastante temerário, porque qualidade de publicação, qualidade de alunos, vejam, na minha opinião, depende do core de docentes. E, salvo engano, todos os programas do IB são majoritariamente compostos por docentes do IB. Então, é o nosso core docente, certo? Ou seja, não tem muito o que fazer, né? Agora, administrativamente, eu acho que tem muito o que fazer. Quanto aos docentes, é isso, é engajamento, né, eventos anuais dos outros programas, é o que a gente pode fazer. Obrigado. Vamos fazer rapidinho aqui. Então, quando eu era coordenadora do curso, eu chegava lá e falava, Luiz, quem são os docentes? Quantos alunos eles têm? Daqui. E a publicação? Daqui. Era tudo extremamente organizado nesse aspecto. Quem tem bolsa? Daqui. Quem não tem, quem vai defender? Quantos meses? Ela mandava um e-mail para as pessoas, né? Você vai defender, você vai fechar sua matrícula, você vai ser expulso, enfim. Gente, isso parece bobagem, mas isso é fundamental para você controlar o programa. Né? Controlar no bom sentido, estou dizendo. Né? E essa questão que você falou de até hoje não era melhor extinguir o curso, a gente vai ficar no outro, a genética fez isso. Como é? Desculpa. Extinguir um curso e matricular os alunos todos no outro. Eu acho que essa é a melhor maneira de fusão, assim. A gente fez uma reunião com a DAC e essa foi a proposta número 1, porque a CAPES fez justamente isso, certo? A CAPES migrou um programa para dentro do outro, então foi metade do serviço. Mas aqui não, então não poderia pegar, por exemplo, a BCE, mudar de nome na DAC e transferir os alunos da DAC. A Natália deu problema. Pessoal, você quer falar tudo? Só ia comentar o seguinte, existe esse problema, que é um problema administrativo da DAC, e desde que sei lá quando também, a gente fica brigando por causa disso. Tá? Isso deve envolver também a diretoria na DAC, para deixar claro algumas coisas que a gente precisa, não tem jeito. Eu acho um espanto quando a gente recebe uma resposta da DAC dizendo assim, o sistema é assim. Olha, o sistema é assim, mas não existe. E o outro ponto que eu queria falar, que eu acho que é importante, que eu lembrei agora, quando o Marquinhos estava falando da fusão dos dois programas muito parecidos, eu concordo com isso. A gente tem uma particularidade também muito grande no IP. A gente tem, agora me corrijam se estiver errado, são 8 programas agora? Não, não. 6. Nós temos essa quantidade de programas de pós-graduação, mas os programas estão em biodiversidade, ciências biológicas 1, ciências biológicas 2, ciências biológicas 3 e multidisciplinar na CAPES. Então, no caso, isso também tem que ser levado em consideração, porque quando aconteceu a ampliação e a mudança do programa de parasita para o programa de biologia animal,
o CB3 não aceitou que a biologia animal passasse para a biodiversidade. Então, isso envolve também uma negociação junto a essa política, digamos assim, por trás relacionada a cá. Bem, gente, queria agradecer a presença dos professores, espero tê-los aqui amanhã, depois de muito bem, assim como todos vocês.